Olá, então, agora vamos falar sobre a questão do regime de casamento, que é o regime de comunhão parcial de bens, que é um regime legal, conforme a lei do divórcio de 1977, ou supletório, que a gente assim conhece, sem a necessidade de ter o pacto antinupcial ou que seja nulo ou ineficaz. Aí tem ali, se outros regimes, se foram de outros regimes, prevalece-se o regime parcial de bens. O regime parcial de bens é que se comunica os bens havidos durante o casamento, com a exceção das incomunicabilidades que trazem no artigo 1658 do nosso Código Civil. Então, os bens do marido que tem antes do casamento e o bem da esposa que vem antes do casamento, esses não se comunicam, como também não se comunicam os bens que subrogarem a estes, também não se comunicam. Mas os bens que foram constituídos, adquiridos na constância do casamento, esses se comunicam, como também os frutos desses bens particulares, esses se comunicam. Como nós vamos ver daqui para frente. Eles se comunicam. Bom, então, para entendermos melhor os bens, esses bens que se comunicam, esses bens da constância do casamento, a gente chama eles de aquestos. São os aquestos, o que conseguimos ter na constância desse casamento. Não se comunicam no casamento, quando se trata do regime parcial de bens, os bens descritos no artigo 1659, que ele se diz assim: exclui-se da comunhão. Quais? Primeiro, os bens que cada cônjuge possuir ao casar. Isso a gente chama de bens particulares. E os que sobrevierem na constância do casamento por doação, exclusivamente para aquele cônjuge. Então, se ele ganha, se ele tem como doação de um amigo, de um pai, de uma mãe, de um irmão, e por doação ou por questões sucessórias, aqueles que ele recebeu de herança em questão do direito sucessório, ou os que subrogaram a este. Esses não se comunicam. Então, qual é o primeiro bem que não se comunica? Então, se o João casado com a Maria, os pais de João venham a falecer, os bens que João recebem como herança dos seus pais, esses não se comunicam no divórcio com Maria. Ou então, desses bens que ele recebeu de herança, como exemplo, uma casa uma casa de praia, lá na cidade de Guarapari, amanhã ele vende essa casa e compra um apartamento em outra cidade, como Belo Horizonte, esse apartamento não se comunica, porque isso chama-se subrogação. Aí não se comunica esse apartamento em questão que ele subrogou a um bem de herança. Então, imagine também que um amigo de João faz uma doação do seu patrimônio. Exemplo, um apartamento na cidade de Fortaleza. Depois ele vende esse apartamento na cidade de Fortaleza e compra um em São Paulo. Esse apartamento também não se comunica, que chama-se de subrogação. Também não se comunica os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges ou subrogado dos bens particulares. Então, se eu tenho os bens adquiridos com valores que eu vendi, um bem que eu já tinha para comprar outro, também não vai se comunicar. Também as obrigações anteriores ao do casamento. Então, se eu tinha dívidas antes do meu casamento, esse também não vai se comunicar com o meu cônjuge no divórcio, porque aquilo foi uma dívida que eu constituí antes de casar. Perfeito? Também não se comunica as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo em proveito do casal. Então, se eu faço um ato ilícito, por exemplo, um tráfico de droga, uma dívida por tráfico, uma dívida por jogos de bicho, esse não se comunica, essa dívida, porquanto a menos que ela se beneficiou o casal. Aí vai se comunicar, mas se não se beneficiou, não se comunica. E além disso, os bens de uso pessoal, os livros, os instrumentos de profissão, não se comunicam. Agora, não se confundam a questão, por exemplo, assim, eu tenho um veículo para eu fazer serviço de transporte pessoais, por exemplo, um Uber. Não é um instrumento exclusivo do trabalho, é um veículo que utiliza tanto para a família como para o meu trabalho. O que não se comunica para a questão de instrumento de profissão é aquele instrumento especificamente de profissão. Por exemplo, eu sou um músico, eu tenho uma guitarra, eu tenho um baixo, eu tenho um violão, então esse instrumento não se comunica. Eu sou um advogado e tenho um notebook.
para eu fazer as minhas petições. Então esse notebook não se comunica, mas é porque ele é específico para essa função. Agora, quando eu tenho uma questão diversificada da função daquele bem, eu não posso falar que ele é exclusivo da minha profissão. Tá? Então, por exemplo, um taxista não pode dizer que aquele veículo dele é exclusivamente para táxi, é exclusivamente utiliza-se também para fins de família. E os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Então, esses proventos de cada cônjuge não significa que o salário no momento do divórcio ele não se comunica. A rescisão contratual depois de separado de fato ela não se comunica. O FGTS não se comunica, que são proventos aí do trabalho da pessoa. Mas depois que você recebeu do seu trabalho e já colocou em recursos outros, inclusive comprou bem, aí se comunica. Não tem como discernir que não vai se comunicar. E além disso, as pensões meio soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Pensões é quando essas pensões é a quantia periódica em virtual da lei. Então, essas pensões aí não se comunicam. E os meios soldos são metade do valor que o Estado paga a militar reformado. Então, esses valores não se comunicam no regime parcial de bens. E os montepios, que é pensão paga pelo Estado a herdeiros de um funcionário público falecido. Também esses valores não se comunicam. Então, imagina das seguintes situações. Se os cônjuges, por exemplo, possuem uma fazenda produtiva, uma área rural, e o marido, na administração desta, causa um dano ambiental ao meio ambiente, tem multas aí agora do meio ambiente, haverá responsabilidade solidária, perfeito, do casal, porque ele causou, mas é uma propriedade, a administração é ampla, de ambos, respondendo todos os seus bens. Agora, isso porque a atividade desenvolvida na fazenda, aí nessa zona rural, nessa questão rurícola aí, era utilizada a benefício do casal. É uma súmula que já até é pacificada lá no STJ, na súmula 251. Então, tem uma estrutura rural. E aí o marido tem uma multa, essa multa se comunica com o cônjuge dele em razão do prol da família, certo? Agora, imagine uma questão interessante. O João, casado com a Maria. O João, ele então adquiriu que seja por questões de justo título, boa fé, pagou um imóvel, mas não tem a propriedade, porque ao adquirir ele só adquiriu a posse desse imóvel. Ele adentra a posse desse imóvel, constrói uma casa de morada, e aí fica 5 ou 10 anos, e depois então ele vai fazer ação própria para a aquisição da propriedade, que é a ação da uso capião ordinária, que depende se você tem justo título, boa fé, posse justa, você pode então requerer em juízos para transformar a posse em propriedade, conforme elencado nos artigos específicos do Código Civil, nas questões da uso capião. E dentro dessa linha de pensamento, a questão do uso capião, a sentença é meramente declaratória, porque o direito constitutivo você o teve no lapso temporal que você então estava nesta posse. Depois que você passou 5 ou 10 anos, você ajuiza a ação é para constituir o seu direito, para declarar o seu direito, que o direito já foi constituído anteriormente. Então o João, ele então 10 anos, ele morava solteiro neste imóvel e veio a casar com a Maria. Ao casar com a Maria, ele ajuizou a ação da uso capião e a sentença meramente declaratória foi dada na constância do casamento. E aí, então, eles adquiriram a propriedade. Quando veio divorciar, este imóvel não se comunica no divórcio de Maria e João, em razão de que o imóvel foi constituído o direito de João antes do casamento. A mera ação da uso capião e vindo uma sentença declaratória, o direito dele já foi constituído antes, então não se comunica. Então,
sempre temos que ter essa ideia aí do tipo de sentença que temos, igual na casa das questões da uso capião. Agora, os bens que se comunicam no regime parcial de bens é o artigo 1660 do nosso Código Civil, que ele fala que os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, quer dizer, eu adquiri um veículo, adquiri uma casa, adquiri um apartamento oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Então, mesmo que eu adquiri um veículo, só está no nome do João, o João vai ter que dividir com a Maria no divórcio. Perfeito? Então, uma situação que é bem delicada é quando, na constância do casamento, você adquire um financiamento numa instituição financeira para fins da aquisição da casa própria, num financiamento de 30 anos. Você paga, por exemplo, 5 anos, então João vai divorciar de Maria. Essa propriedade, ela é fiel depositária, como a garantia, a garantia fiduciária desse empréstimo adquirido. No divórcio, nós não temos nem a propriedade para João, nem a propriedade para Maria, porque na verdade é uma garantia. Então tem que ser a fins de negociações, tem que ser a fins de consenso entre os dois, para que eles possam um comprar do outro e continuar o financiamento. Então, assim, é bom, importante nós sabermos assim, esse bem não se comunica porque esse bem ainda não é de propriedade nem do João nem da Maria. É uma mera expectativa de ter a propriedade. Enquanto eu não quitar essas prestações, não quitar esse financiamento, eu não tenho essa propriedade. Então eu não tenho aí a propriedade plena. Então como que eu vou dividir uma propriedade que eu ainda não tenho? Então, geralmente, por bom senso e consenso, é que o divorciando pode chegar a uma conclusão para fins de outros. Fora isso, ele não poderá entrar na fins de divisão, porque eu não tenho essa propriedade propriamente dito, João, e nem a Maria. Ela pertence à instituição financeira que o financiou. Se comunica os bens adquiridos por fato eventual, como com o seu concurso de trabalho ou despesa anterior. Então, se comunica. Se só um trabalha, mas adquiriu-se algum bem, esse bem vai se comunicar. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Então, deixa um testamento para ambos, o cônjuge varão e o cônjuge virago. Ao se divorciar, esse bem se comunica, porque, na verdade, houve um legado, ou receberam por testamento ou por doação, mas foi para ambos. Então, se comunica. Se tivesse sido individualizado, não se comunicaria. E as benfeitorias e bens particulares de cada cônjuge. Então, as benfeitorias que foram feitas dentro das propriedades de quaisquer que seja, essas benfeitorias se comunicariam. Como, por exemplo, eu tenho uma casa que não se comunica, mas as benfeitorias vão se comunicar. Então, eu tenho uma casa de campo, onde que na constância do casamento foi ampliado, reformas e outros fatos. Só que eu tenho que ter preceitos de saber como comprová-lo. A benfeitoria e o valor que ela teve, ou por testemunho, ou por notas fiscais, ou por recibos, ou qualquer outros fatos que me conste a condição da prova de que realmente foram feitas benfeitorias na constância do casamento. Geralmente se utiliza-se testemunhas, se utiliza-se trazer mesmo a boa-fé do outro cônjuge para comprovar se as benfeitorias realizadas na constância do casamento, que essas benfeitorias vão ser realmente, deverão ser partilhadas. E os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebido na constância do casamento, ou pendente a tempo a cessar a comunhão. Então, se eu tenho, exemplo, uma casa, um apartamento no Rio de Janeiro, esse apartamento é um apartamento particular que eu adquiri antes de casar. Quando eu adquiri antes de casar, esse apartamento não se comunica no meu divórcio. Mas deste aluguel, eu comprei um veículo. Ao divorciar, esse veículo se comunica. Que os frutos dos bens comuns ou dos bens particulares, esses frutos se comunicam no divórcio. Não há aí a razão de não comunicá-lo. Vocês vejam então que o inciso 1º do artigo 1660, que fala que os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, ainda que só em nome de um, vai se comunicar. Aí lá, se eu volto no artigo 5º, no artigo 6º do artigo anterior, que não se comunica, fala assim: as pensões meio-soldos e montepios e outros rendas semelhantes não se comunicam.
Então, eu estou tendo renda adquirida na constância do casamento e não se comunicam. Então, há um pequeno conflito. Às vezes, no momento que você está fazendo um divórcio, temos essas particularidades aí para esperarmos da questão discricionária do magistrado, geralmente. Tá? Sempre temos às vezes podemos ter essas dificuldades aí dentro dessa linha de pensamentos que a gente passa a ter. Então, exemplos da questões que eu tenho no artigo 1661, que ele fala assim: são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Então é muito legal o 1661 para a gente refletir. Então imagina o seguinte: um rapaz solteiro, então João era solteiro, perfeito? Que vende a crédito. E aí vendendo a crédito vendeu a crédito um terreno dele, cujo valor é recebido após o casamento. Aí, sob o regime parcial de bens, tal valor é incomunicável, pois sua causa é anterior ao patrimônio. Então imagine, por exemplo, eu tenho o João, né? Vamos tirar eu da história e pôr o João. O João tem 500 mil reais já em aplicações financeiras. E o João casa com a Maria. Aí depois de um ano, o João tira essas aplicações e compram 5 apartamentos. Esses apartamentos não se comunicam, porque era uma renda que ele tinha antes de casar. Porquanto, o João tem que ter, nas suas declarações de imposto de renda, todo um histórico destes valores, bem expressos e bem categórico, bem catalogados lá, pois senão não tem como eu, como advogado, então como juiz, fazer a decotar esses valores no divórcio. Então é muito importante essa seriedade ao constituírem aí os valores, mas não se comunica. É o que está dizendo aqui no nosso artigo 1661. Ele fala que são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. O valor vem antes do casamento, só é adquirir. Seria a mesma coisa aí do caso da uso capião. Só que eu tenho que ter provas, porque como nós sabemos muito bem, no direito, o autor tem que constituir, ele tem o ônus da prova daqueles atos que ele alega. É o artigo 373, inciso 1º do nosso Código de Processo Civil. Enquanto o réu tem o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos, é o que está lá no inciso 2º do referido artigo 373 do Código de Processo Civil. Então, bens móveis que constituem do casal, há uma presunção que foram adquiridos na constância do casamento, os bens móveis deles, tá? E a presunção relativa, que a gente chama de iuris tantos, que se foi adquirido na constância do casamento, deverão ser divididos. E a prova contrária é quem alega. É o que nós falamos da questão do ônus da prova nesse sentido. Você vê que o artigo 1663 do nosso Código Civil, ele elenca sobre a administração do patrimônio comum, compete a qualquer um dos cônjuges essa administração. Vejam bem, então, olha, as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge e o que administra, e do outro na razão do proveito que oferiu. Então, as dívidas na constância do casamento, a obrigação é de ambos, é o que fala o parágrafo 1º. Então, no divórcio você tem os seus bônus, mas você tem os seus ônus a respeito das questões de dívida. A menos que a dívida você consegue comprová-las que ela não teve para questões da mantença da família. Bem complicado se, por exemplo, o outro cônjuge está divorciando, não é um empresário, é um funcionário. Então, as dívidas foram constituídas para fins para a mantença da família, não tenho dúvida. Então, imagina, ao sair, o João tem uma dívida de 1 milhão. O João é um servidor público, um delegado, por exemplo. Ele não tem sociedade empresária, então não foi para a sociedade que ele adquiriu aquela dívida. Então, está bem comprovado sobre isso. Conclusões que essas dívidas serão divididas meia a meia, porque ela foi em prova família, tá? Então, exemplo, né, a empresa do marido antes do casamento, a dívida da empresa não responsabiliza a mulher. Agora, posteriormente, comprova que foi em prova família,
a dívida será aí tendo que ser dividida. O parágrafo 2º me fala que a ausência de ambos os cônjuges é necessário para os atos a título gratuito que impliquem cessão de uso e gozo dos bens comuns. Então, a anuência de ambos para a cessão, uso e gozo. Então, quando eu estou casado, exceto separação total de bens, ou casado com participação final nos aquestos, aonde que no pacto antinupcial foram descritos bens que não farão partes, aí eu não preciso de anuência do cônjuge para a cessão, porque é para cedê-lo, para o uso, para que outro possa usá-lo, para gozá-lo, para tirarem frutos e proveitos deste patrimônio, dos bens comuns. Preciso sempre da anuência do cônjuge. O cônjuge tem que estar em todas as partes, para que não tenha nulidade. A questão do parágrafo 3º fala, em caso de malversação dos bens, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um dos cônjuges. Se você perceber que um cônjuge está destruindo o patrimônio, a dilapidação desse patrimônio, ou o desvio desses bens, o juiz pode, então, determinar que um só administre, aquele que não está desviando. Então, observa-se que o artigo 1663, ele fala exatamente que a administração pertence aos cônjuges, e não a um só, exceto se estiver lapidando. Enquanto o artigo 1664 do Código Civil vai falar que os bens da comunhão correspondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, as despesas da administração e as decorrentes da imposição legal. Todos os bens respondem pelas dívidas constituídas em prol da família. Então, dívidas domésticas, alimentícias, questões de bens para prol da família, aluguel, condomínio, compra mensal, responde-se todo o casal para esses fins. Agora, os bens particulares de cada um se administra, é o que fala o artigo 1665. Ele vai dizer que a administração e a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular, aquele que você tem antes do casamento, ou que o subrogou, ou que você ganhou por doação, ou por questões testamentárias, aí compete ao cônjuge proprietário, salvo convenção diversas no pacto antinupcial. Se no pacto disser que vai ser da administração do casal, será. Se não falar no pacto, é dado aquele que é o proprietário do bem particular, aquele bem que ele trouxe antes de casar, ou subrogaram, ou ganhou em doação. E por último, 1666 vai falar das dívidas advindo de bens particulares, pertence a quem é o bem. Então eu tenho um apartamento no Rio de Janeiro, um apartamento particular. As dívidas deste apartamento vão pertencer exclusivamente ao cônjuge do proprietário do apartamento, porque na divisão ele não vai entrá-lo. Se não vai entrar os bônus, os ônus também não deverão entrá-lo. É uma questão natural, não tenho nada com isso. Também não vou ganhar, mas também não posso perdê-lo com essas razões aí, certo? Terminando a questão do regime parcial de bens, na próxima aula falaremos do próximo regime de casamento.